Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre o ciclo capilar. E aí vocês vão entender por que o nosso cabelo não cresce sem parar, por que é normal ver cabelo caindo todo dia. E vão entender também por que alterações nesse ciclo podem levar a aumento de queda de cabelo. Vamos lá? Os cabelos são produzidos pelos folículos pilosos, que são mini-órgãos do nosso couro cabeludo que passam por transformações cíclicas ao longo da vida. A fase anágena do ciclo capilar é a fase de produção do fio de cabelo. Nesta fase, as células da matriz do folículo estão se proliferando intensamente para produzir o fio de cabelo, e isso consome muita energia. É a duração da fase anágena que determina o comprimento máximo que um cabelo consegue alcançar. A fase anágena dos folículos do couro cabeludo dura, em média, 2 a 6 anos. E essa duração é determinada geneticamente, ou seja, ela é fixa. Cada pessoa tem a sua duração de fase anágena e não é possível mudar isto. Ou seja, quem tem folículos com uma fase anágena curtinha, de apenas 2 anos, por exemplo, não vai conseguir produzir fios de cabelo que passem da linha dos ombros. Ao chegar nesse ponto, o crescimento do cabelo para e os folículos passam para suas fases seguintes, de regressão e queda dos fios. Já quem tem uma fase anágena muito longa, por exemplo, de 7 anos, consegue produzir fios de cabelo que passam da cintura. Então, se uma pessoa encontra-se em perfeita condição de saúde, tanto a saúde geral quanto a saúde do couro cabeludo, não há como aumentar o tempo de crescimento daquele cabelo. Não há como mudar o que foi geneticamente determinado. O que é possível é corrigir um problema que tenha encurtado a fase de crescimento do cabelo, como uma carência nutricional, um distúrbio hormonal, uma calvície. Cerca de 85 a 90% dos folículos do nosso couro cabeludo estão nessa fase anágena, fase de crescimento do cabelo. Por isso, algumas pessoas, principalmente aquelas de cabelo curtinho, não conseguem perceber tanto a queda diária de cabelo. Depois da fase anágena, vem a fase catágena, que é a fase de regressão do folículo. A produção do fio de cabelo para o folículo vai reduzindo o seu tamanho e vai ficando mais superficial. A fase catágena é curtinha, dura apenas cerca de 2 a 3 semanas e menos de 1% dos folículos do couro cabeludo estão nessa fase. Em seguida, vem a fase telógena, que é tradicionalmente chamada de fase de repouso. Mas, na verdade, não é uma fase inativa. Na fase telógena, o folículo ele se prepara para liberar o fio de cabelo e também para entrar em um novo ciclo capilar. Cerca de 10 a 15% dos folículos do nosso couro cabeludo encontram-se nessa fase telógena. Ela dura cerca de 2 a 4 meses, quando, por fim, o fio de cabelo é liberado pelo folículo, com aquela pontinha branca que parece um cotonete. Muitos pacientes ficam apavorados quando veem esses fios com a pontinha branca que parece a ponta de um cotonete. Eles pensam que aquela é a raiz do folículo, mas esses são apenas fios telógenos normais, são cabelos que já estavam preparados mesmo para cair. A raiz do folículo, ela continua dentro da pele, o que é solto é apenas o fio.
Essa fase em que o fio é liberado do folículo é chamada fase exógena. E neste momento em que o fio é liberado, já está sendo formado um novo fio naquele mesmo folículo. Cada folículo do nosso couro cabeludo é uma estrutura autônoma. Cada um deles faz o seu ciclo independente dos folículos vizinhos, ou seja, eles se encontram em fases diferentes uns dos outros. E por isso que nós, normalmente, mesmo trocando fios de cabelo todo dia, não ficamos com falhas no nosso couro cabeludo. Já em alguns animais, os folículos funcionam sincronizados, ou seja, eles ficam na mesma fase do ciclo e ocorre então a mudança da pelagem daquele animal, de acordo geralmente com a estação climática. Então, por exemplo, passado o inverno, todos os folículos entram na fase de queda ao mesmo tempo e o animal troca todos os pelos. Felizmente, isso não acontece com a gente. Agora, quando algum fator causa uma perturbação do nosso ciclo capilar, aí nós podemos ter várias consequências, como uma queda aumentada de cabelo, afinamento dos fios e até áreas de falhas no nosso couro cabeludo. E uma das alterações de ciclo capilar é o eflúvio telógeno agudo, que se manifesta como uma queda de cabelo aumentada e difusa, e será o assunto dos próximos vídeos. Até lá!